Para concluir as aulas de segmentação de mercado, vamos falar da base para a segmentação de mercado. Como foi dito anteriormente, são necessários alguns estudos para determinar segmentos. E aí o autor fala de base geográfica, demográfica, psicográfica, tipos de consumo e comportamental. Ele fala também por ocasião, por benefício, status do usuário, fidelização, estágio de prontidão, atitude em relação ao produto, dentro dessa atitude comportamental. Depois ele fala que é necessário analisar a questão cultural, etnográfica. E agora eu vou falar um por um dos itens. Então, base para a segmentação. Geográfica. Corresponde à identificação dos grupos homogêneos, tomando como base o território. Lembra do P de praça? P de localidade? Qual a área, a região que eu vou atender? Quais os moradores eu vou atender? Num bairro? Determinado clube? Uma determinada indústria, empresa? Vai levar em consideração a localização. É a partir daí que ele diz que há uma base de segmento regional, geográfico. Questão demográfica. Como é que é a análise demográfica da situação de segmentação de mercado? A base são os dados da população, tais como idade, sexo, renda, nível de instrução, qual é a geração. E aí ele dá um exemplo aqui. Empresas que produzem roupas femininas adotam a segmentação por sexo. Lojas especializadas em roupas de bebês usam a segmentação por idade. Revistas especializadas em economias atendem às necessidades do segmento formação, nível de instrução. Para economistas, administradores, contadores, etc. Então, em que faixa etária a pessoa se encontra? Qual o sexo? Qual é o comportamento daquele sexo para compra? Ou quais os produtos que costumeiramente pessoas daquele sexo usam? Qual o nível de renda? Que tipo de veículo eu quero vender? Para quem que eu quero vender? Para mulheres, para homens? Do consumo de luxo, consumo popular, consumo intermediário, é para viagem, é SUV, 2 volumes, 3 volumes, 4 portas, 2 portas. Psicográfica, fundamentada no estilo de vida dos consumidores, através de status, algumas atividades sociais, atividades profissionais, algumas modalidades esportivas. Eu vou criar... o cara joga tênis. Em geral, eles usam camiseta gola polo. Tem toda uma cultura do esporte. Uma chuteira de futebol. Como deveria ser? Como ela é? Quais os hábitos? Quais os tipos de produto de concorrente? Então, quando uma estratégia de marketing tem um foco em valores sociais, lida com o íntimo e as crenças dos consumidores. E aí ele cita um exemplo. A maioria das pessoas acredita que a espuma ajuda a tirar a sujeira, quando pelo contrário um bom shampoo ou sabão não deveria fazer espuma. Muitas pessoas narcisistas
pessoas que se acham bonitas ou que gostam do excesso de zelo consigo mesmo, podem praticar determinadas modalidades de esporte do tipo equitação por questão de status. Pessoas que gostam de aparecer, eu vou andar a cavalo porque isso é coisa de rico, eu vou jogar tênis porque isso vai aparentar que eu tenho dinheiro. Então, essa é a questão psicográfica. Quais tipos de consumo? Quase sempre envolve o tamanho da embalagem. Um creme dental para o uso do lar pode ser de tamanho grande, porém para viagens o tamanho ideal é o pequeno, para facilitar a colocação na bagagem, na mala. Então, dependendo do consumo, a pessoa não é questão de dinheiro, é questão de facilidade, praticidade. Você vai colocar lá na sua necessaire de viagem um tubo de 500 gramas de creme dental? Não, é a embalagem familiar. Comportamental, e aí ele dá algumas subdivisões, ok? Para esse tipo, com base em uso do produto, porém é diferente do tipo de consumo. Por exemplo, no tipo índice de utilização, um tênis tem um uso específico para os praticantes profissionais de esportes. E esse mesmo tipo de tênis tem um uso diferenciado para as pessoas que o utilizam como opção de calçado para o trabalho ou passeio. As pessoas que usam tênis muito raramente podem ser os light users. Então tem pessoas que, como eu disse anteriormente, se eu sou um atleta que joga o futebol society, eu tenho aquele tênis porque ele é o melhor para chutar, melhor para eu posicionar o pé, o antiderrapante. Porém eu posso ter a mesma chuteira society porque eu gosto de andar com aquele tênis. E o outro usa aleatoriamente, de vez em quando. Achei bonitinho, comprei. Ou usa esporadicamente para jogar também. Então, também ocasião. Durante atividades sociais ou no trabalho, uma pessoa pode vestir um terno, enquanto nos finais de semana no clube, a mesma pessoa pode vestir um bermudão e camiseta. Então, você vai lá no clube, em geral tem uma loja lá que vende traje para banho. Porque as pessoas esquecem, porque as pessoas estão vulneráveis como consumidores. Eu vou na piscina e preciso de um traje de banho novo. Então eu vi a loja, já senti a necessidade de comprar. Você vai na praia lá, você leva um monte de roupa. Na beira da praia tá cheia de loja de traje de banho. As pessoas se sentem mais à vontade, fica mais fácil de você convencê-las que elas precisam. E se eu esqueci? Sim, ou fui fazendo um bate e volta. Ela é de ocasião. É ocasional. Ela é conveniente, é uma loja de conveniência. Outro tipo de ação comportamental. Por benefícios. Cordas para alpinista devem ser totalmente confiáveis na qualidade. Nas cordas utilizadas para as crianças brincarem de pular, a qualidade é pouco importante. Eu vou pular corda. A minha corda não precisa ter a resistência do dobro do peso que eu tenho. Para você fazer alpinismo tem algumas regras lá. A corda ela suporta até 100 kg. Então o ideal seria que você não tivesse mais de 50. Porque se tiver algum rompimento, alguma ranhura na corda, se ela sofrer alguma fissura, se ela começar a desfiar, você não corre o risco de desabar de lá. O status do usuário, também na área comportamental. O mercado pode ser segmentado em não usuários, ex-usuários, usuários potenciais, novos usuários, usuários regulares. Então você subdivide. É uma pessoa que não usa isso. Vamos fazer com que ela ache que precisa daquilo.
São ex-usuários. Como fazer a pessoa voltar a utilizar determinado produto? Usuários potenciais. Determinada idade, determinado sexo, determinada localidade costuma usar. Potencialmente eu posso vender para eles. Eu preciso convencê-los que eles precisam, necessitam, que isso vai agregar valor. Novos usuários. Conquistar novos usuários que nunca usaram aquele produto. E aquela pessoa que sempre usa o produto. O regular. Então, mais uma forma de segmentar por comportamento. Fidelidade. 4 categorias que são fiéis, convictos. Cara, eu só uso Omo. Não adianta. Fiéis divididos. Eu uso Omo, mas o Acid é tão bom quanto. Fiéis inconstantes. Dependendo do meu dinheiro, eu vou comprar Omo ou não. Infiéis. Para mim, sabão em pó é tudo igual. Então ele subdivide em convictos, só usa essa marca. Divididos. Posso experimentar outra, desde que seja da mesma qualidade. Inconstantes. Posso usar qualquer marca, não tem problema. E os infiéis, para mim é tudo igual. Outra questão comportamental, segundo os autores, estágio de prontidão. Está relacionado com diferentes níveis de interesse pela compra de um produto. Envolve conhecimento ou não do produto, interesse ou intenção em aquisição. Quanto eu estou interessado em comprar isso? Quanto eu preciso disso? Já que a gente falou lá em cima lá sobre roupa de banho. Eu preciso comprar determinado... eu vou no mar. Eu preciso ter uma roupa de mergulhador? Se eu quiser mergulhar, eu tenho equipamento apropriado. Mas eu preciso comprar? Eu alugo? Tá fácil? Tá simples? Tá na mão? Eu vou comprar? Depende do nível de consumismo que você tem. Atitude em relação ao produto. A questão entusiasmada. Cara, eu vejo determinado carro e eu fico todo entusiasmado. Eu preciso comprar isso, eu quero. Aí eu gosto desse determinado carro. Pra mim não faz diferença. Esse carro não me chama atenção. Odeio esse carro. Amo, sou alucinado, apaixonado por Ferrari. Cara, Ferrari é um carro, uma positiva. Ferrari é um carro que me chama atenção, eu compraria. Indiferente, pra mim não faz diferença. Negativa. Tive uma Ferrari, odiei, nunca mais compro. É uma grande porcaria. É o hostil. O negativo é Ferrari não é uma boa. E o hostil é um pouquinho pior que o negativo. Por fim, na questão comportamental, fica essa questão da atitude em relação ao produto. E agora nós vamos falar do segmento que tem que ser estudado a partir da questão cultural e etnográfica. A cultura, bem como determinadas características étnicas, determinam hábitos de consumo próprios e peculiares. E aí eles citam um exemplo aqui. Imigrantes italianos possuem hábitos alimentares que trouxeram da Itália. Se a sua família é italiana, em geral vocês têm alguns hábitos alimentares, como pizza, massa em geral, diferente dos hábitos de imigrantes japoneses, que consomem mais frutos do mar, tem temperos próprios, cada região lá, né? Eles possuem outros hábitos alimentares bem diferentes dos ocidentais. Existem situações pouco convencionais de alguns países
que não consomem carne bovina, por exemplo. Isso pode ser uma questão religiosa, cultural. Outro caso, os católicos adotam determinados valores éticos, muitas vezes com enfoques bastante diferentes de seguidores de outras religiões. E também tem alguns períodos, né? No caso do catolicismo, próxima quaresma, a Páscoa, não se come determinados produtos. Ou você faz um voto lá e não come determinado produto por um determinado período. Enquanto que países como a Índia, você não come carne bovina. Outros não comem carne suína, os judeus, né? O povo de Israel não come carne. Então é uma questão cultural e pode ser ética também. Eu particularmente não gosto da expressão raças. Costuma dizer, não sei se é lenda, que o escritor brasileiro Érico Veríssimo, uma vez ele foi nos Estados Unidos e tinha que preencher um formulário lá. Aí tava lá nome, país de origem, cidade, e aí tinha o termo lá, raça. E aí tinha lá branco, negro, outras opções. Ele fez um risquinho, né? Como se fosse uma nova lacuna e colocou lá, humano. Então somos todos humanos, porém tem esse estudo étnico para algumas características desenvolvidas por região, por cor da pele, etc. O que não diminui nem fortalece nada. Tem algumas doenças, por exemplo, que são mais comuns ou quase que na sua totalidade de pessoas da etnia negra. Por exemplo, eu sou afrodescendente, então eu tenho uma doença sanguínea que só quem tem descendência africana possui. Da África Negra, não do Egito, não da África Branca. Então eu herdei isso. E isso não me torna nem melhor nem pior que ninguém. Então tem que ter bastante cuidado com essa questão étnica. Mas, por exemplo, é muito comum, né, no Brasil, já que nós somos um país miscigenado, altamente racista, mas miscigenado, em que há produtos em que o marketing enfatiza a questão da raça. Por exemplo, produtos para cabelos cacheados, cabelos negros, afro. Então, é um estudo que é feito, questão cultural, né? Até atualmente é bem comum, né? Esse negócio de resgatar a sua cultura. Então, pessoas negras estão assumindo os cachos, etc. Então, tem a questão cultural para se analisar também quando vai se falar em marketing. Ok? Então, estão todas as questões de segmentação em 3 aulas diferentes e vão ser disponibilizadas aos poucos para vocês e criada uma atividade a respeito. Isso deve ocupar o nosso mês de setembro e outubro, e em novembro ainda em outubro a gente vai falar um pouco de sistema de informação ou sistema de inteligência de marketing. Qualquer dúvida também é só mandar no chat, estou à disposição.